Olha, ao contrário do que muita gente pensa, inverno combina sim com as bebidas mais frias. Ainda mais se elas forem combinadas com petiscos mais encorpados, como queijos e pastas salgadas. Engana-se quem acha que só os vinhos ou os destilados são os que se destacam nessa época do ano. Aqui, na nossa terra, a terrinha do chopp, as cervejas escuras têm um papel bem importante à mesa. E o mais interessante, são harmonizadas com doces, principalmente com chocolates. E quem fala um pouquinho mais sobre essa combinação pra gente é o Paulo Bettiol, que é Beer Sommelier. Seja bem-vindo, obrigada pela participação. Muito obrigado. Mais uma vez, olha, um tempo atrás a gente fez uma reportagem, uma matéria, em que a gente mostrou como combinar cervejas com os vários tipos de salgadinhos, né? É verdade. Tinha. Até comentamos brevemente sobre o chocolate. Perfeito, exatamente. Naquela ocasião, fizemos a última harmonização ali, falando um pouquinho sobre o chocolate. Perfeito, foram trufas que nós utilizamos. Exatamente. Bom, aqui o pessoal de casa já está acompanhando, né? Água na boca, a galera toda, olha só. Temos, aqui é o que? É um brownie, um brownie. Uma torta de chocolate que tá maravilhosa. E além disso também pedacinhos de chocolate. Olha só, gente, que prato mais delicioso para um final de sexta-feira, para o seu cafezinho da tarde. Pois olha, normalmente as pessoas pensam, olha, esse tipo de torta, brownie, chocolate vai combinar muito bem com café. Claro, combina sim com café. Perfeito. Porém, a cerveja também ganha destaque nessa área. Como assim, Paulo? Pois é, o chocolate, nessa época do ano, época um pouco mais fria, temperaturas mais amenas, é muito consumido. E, junto com isso, nós podemos incluir cervejas. Por quê? Você comentou agora do café. As cervejas escuras que nós vamos utilizar para essa harmonização, elas têm características que remetem ao café. Os tipos de malte torrado que elas possuem remetem a tons lembrando torrefação, café e até mesmo chocolate. Assim, é até legal, desculpa, Paulo, te interromper, mas é até legal a gente falar sobre como é feita uma cerveja escura. As pessoas têm curiosidade sobre isso. Claro, claro. Bom, as cervejarias artesanais geralmente utilizam cereais, o malte de cevada, no caso, com vários graus de torrefação. O malte de cevada, a cevada, quando ela é seca para se transformar em malte, ela passa por um processo de secagem. E essa secagem vai determinar o tipo de malte que vai ser produzido. A secagem, ela pode deixar desde um malte bem claro até um malte bem escuro, com notas bem torradas. O malte é o que vai dar a coloração, é uma substância aí dentro? É um grão. É um grão. É um grão, é um cereal. Tá, um cereal, parece um cereal matinal, assim, tá? E é ele quem é responsável, é o principal ingrediente da cerveja, que vai trazer o açúcar, né? Que vai o fermento posteriormente consumir e transformar em álcool e gás carbônico. E o blend de maltes, a mistura de diferentes tipos de malte é o que vai trazer a coloração da bebida. Então para uma cerveja escura, você tem obviamente que utilizar maltes claros, porque eles são muito ricos em amidos, né, que posteriormente vão ser transformados em açúcares durante o processo de preparo. Porém, você também tem que colocar maltes escuros, com grandes graus de torrefação, para trazer uma coloração mais escura. Mas aí, assim, qualquer cerveja preta combina com chocolate? Sim, sim. Qualquer tipo de cerveja preta? 99%. Exceção algumas cervejas que levam, na realidade, corante caramelo no seu preparo. Porque, geralmente... Aí não combina? Justamente o caramelo e chocolate que fica legal. Mas é que assim, o corante, na realidade, o corante caramelo, na realidade, seria como se fosse uma tinta preta, obviamente, que é uma alimentícia que só serve para dar coloração. Ele não traz sabor nem aroma à bebida. Ele serve, na realidade, para diminuir custos de produção. Porque o malte de cevada, realmente, quanto maior a torrefação, maior é o custo dele. Entendi. Então, você utiliza, na realidade, você faz uma cerveja clara, na realidade, e coloca esse corante de milho, na realidade, simplesmente para dar cor. Olha só, então a cerveja com caramelo é assim, a clara, só que tem o corante que dá cor. Já a escura de verdade, não, é o malte que tá bem seco. E que trazem sabor, trazem esses tons, lembrando um pouco... Vou dar uma de vinho aqui. E assim, ele mesmo até estava me falando, Paulo, antes da gente começar esse bloco,
Ah, eu falei, não gosto muito de cerveja, tal. Dele assim, eu vou te fazer gostar. Vamos mudar essa percepção. Vamos mudar aí, um pouquinho isso, né? Aqui nós temos uma diferença, assim, de sabores. Apesar de serem duas cervejas escuras, são estilos bem distintos, com características bem... Pois é, tem duas aqui, né? A gente tá com duas cervejas. Exatamente, nós temos essas duas aqui? Não, essas são iguais. Não, são duas diferentes. Diferentes. Nós temos uma cerveja tipo Bock, que é um estilo tradicional alemão, que tem como características, como eu te disse, o malte, lembrando um pouco torrefação, chocolate, né? E também nós temos a Imperial Stout, que é um outro estilo, um estilo inglês, que também traz características torradas, frutadas, lembrando frutas escuras, como ameixa. Pode me servir. Qual o copo certo? Como saber qual o copo certo? A Imperial Stout, ela pede um copo um pouco mais bojudo, assim, lembrando um pouco de conhaque. Pra essa sua? Pra sua. Pra minha. Isso. E Imperial Stout e esse copo aqui. Exatamente. Existe uma maneira certa de servir? É bom você deixar o copo reto a uma distância de 15... Assim? Exato, perfeito. Interessante. Tá, e daí como é que eu faço essa harmonização, Paulo? Eu tenho que comer o chocolate primeiro para saber, para ficar aquele gostinho bom da cerveja, como se fala, né? Exatamente. Você pode fazer o seguinte, você pode colocar um pequeno pedaço de chocolate na boca, deixar ele derreter na sua boca e depois você bebe, deixa um leve residual do chocolate na boca e bebe a cerveja. Aqui você vai ver que vão ter claro que fica bom. Características diferentes, né? Uma vai harmonizar em parceria, realmente, em semelhança de sabores. Outra vai criar um terceiro sabor. No caso do brownie, você vai poder ver que a Imperial Stout, ela traz um terceiro sabor à bebida, a harmonização. O brownie, ele fica na boca, a Imperial Stout. E depois, quando você dá um gole, ela traz um terceiro sabor. Ela cria uma harmonia entre o torrado, o chocolate e o álcool também, ele passa limpando um pouco toda essa gordura. Já a Bock... Muito bom. Já a Bock, a gente tem uma sintonia perfeita de sabores, que no final você não sente. Nem o brownie, nem a bebida. Essa aqui, ela consegue, tipo... neutralizar, vamos dizer. Eles se combinam num primeiro momento, depois o seu palato fica limpo, pedindo novamente um novo gole, uma nova mordida. Também pode continuar falando enquanto que eu como. Perfeito. Tô achando o máximo. Então nós temos aqui essa sinergia que existe entre realmente as cervejas escuras e... Você tem razão. Essa aqui realmente neutraliza mais. Muito a ver tudo que ele falou, gente. Muito a ver. Eu que tô degustando aqui, sei. Essa aqui, que é a Bock, cerveja tipo Bock, realmente neutraliza mais. É muito gostoso. Mas essa aqui, você comendo e tomando junto, que é a... Imperial Stout. Como? Imperial Stout. Imperial Stout, gente, é uma delícia. É muito gostoso você fazer em casa essa harmonização. Aproveita aí o seu fim de semana e faça. Eu tenho certeza que você vai gostar. Eu comi aqui, gente, vocês viram, né? O chocolate, um pouco do brownie e também a torta. O que eu senti? Eu gostei mais ainda do chocolate junto com... O chocolate ainda me desceu melhor. Por quê? Porque com o chocolate eu deixava ele derreter na boca e meio que misturava junto com a cerveja. No caso do brownie e da torta, eu não conseguia fazer isso. O brownie e a torta eu achei similar, parecido, tomando a cerveja. Mas com o chocolate, o gosto ficou divino, maravilhoso. Gostei. Perfeito. O chocolate, principalmente com a cerveja tipo Bock, que tem como as principais características em sabor, em aroma, os maltes, lembrando caramelo, torrefação, até mesmo chocolate, ela se mistura no paladar junto ao chocolate que você não sabe identificar onde começa um e termina outro. Mas aí eu te pergunto, eu, por exemplo, que não sou muito de cerveja, não sou muito de beber cerveja, aqueles que costumam beber cerveja no dia a dia, vão sentir o mesmo que eu? Ou eles vão preferir essa que sela mais, a que neutraliza? O paladar de cada um. Você realmente... prefere o quê? Você que conhece bem as cervejas. Eu gostei muito da harmonização entre a Bock e o brownie. A Bock? A Bock e o brownie. Que é a outra, não é a minha.
Essa daqui é a Bock. É a Bock. A minha foi a de novo? A Imperial Stout. Imperial Stout. O Imperial Stout, até para explicar um pouco, Imperial Stout é um estilo de cerveja que surgiu na Inglaterra, porque quando a corte russa, no século XVIII, foi em viagem a Londres, eles experimentaram as stouts inglesas e gostaram muito. E pediram que fosse enviado para eles na Rússia. Só que durante a viagem no Mar Báltico, a cerveja se estragava. O que aconteceu? Os cervejeiros ingleses aumentaram um pouco o teor alcoólico, fizeram uma cerveja mais robusta. Consequentemente, tiveram que colocar um pouco mais de amargor para gerar equilíbrio. E essa cerveja chegou em belas condições, porque o teor alcoólico é inibidor de crescimento de micro-organismos e o lúpulo, que é o que dá amargor e aroma para a cerveja, é um conservante natural. Então a cerveja chegou em ótimas condições. E como ela era um pouco mais alcoólica, um pouco mais robusta, eles colocaram o nome de Imperial Stout, que foi feita para a corte imperial russa. Legal, história então, também, bacana. Mas, gente, o que a gente colocou aqui, o que a gente quis colocar para você aí de casa, é que combina, sim. Chocolate combina muito bem com a cerveja, só que tem que ser a cerveja escura. Aqui a gente deu uns detalhes a mais, claro, porque o próprio Paulo é beer sommelier, então ele conhece muito bem do assunto. Mas você pode fazer esse teste em casa, não somente com os destilados ou então o vinho, faça também com a cerveja. Gostei, obrigada, querido. Imagina, muito eu que obrigada agradeço pela oportunidade. Espero que tenham gostado e... Adorei. Vou continuar com o chocolate aqui, posso? Olha, fica à vontade. Obrigada.